Olá! Quem passava hoje pela rua Vitório Carraro com a esquina da Batista Dosso, ali na entrada do bairro Santa Marta, via uma movimentação dos servidores públicos municipais retirando aquela que se tornou a fatídica sinaleira, que foi tão comemorada naquele entroncamento quando colocada aproximadamente 2 anos e meio atrás, e que acabou funcionando por 1 ou 2 meses e foi desligada e nunca mais piscou. Pois agora foi retirada, pelo visto, para nunca mais ali ter lugar e vez. Mas o que chamava mais atenção para quem fosse atento e estivesse percebendo uma movimentação é de que hoje, na Vitória Carraro, havia sido também tirado ali naquele ponto os tachões, tanto os que dividem a pista, quanto aqueles que estreitam a pista, aqueles que com o veículo você é colocado num brete, como tem em tantos lugares da cidade. Algo que já havia acontecido poucos dias atrás, poucas semanas atrás, na mesma Vitória Carraro, um pouco antes, ou seja, em ponto que também havia sido tirado os tachões. Fato que vem chamando a atenção porque não é a primeira vez que se vê a retirada de tachões e o aparecimento de outros ou os mesmos tachões nos mesmos pontos. Além, é claro, da colocação que tem chamado a atenção desse tipo de tachões em pontos bastante questionáveis de necessidade. Nós temos visto aí a cidade se transformar num brete, seguido em vários pontos, nessa perspectiva de condução do trânsito. Mas, tirada a questão técnica ou não desse tipo de procedimento, o que chama a atenção é a questão dessa retirada e colocação nos mesmos pontos desse tipo de equipamento urbano, os tachões. Por que se tira e tanto coloca e tira e coloca tachões no mesmo ponto? Nem vou falar dos locais questionáveis. Olhando o site da prefeitura, se verifica que a empresa que tem colocado e tirado esses tachões, assim como também tem sido encarregada de fazer a pintura ou fornecer algumas placas, teve um faturamento através do município nos últimos 4 anos de R$1.050.000. Só esse ano, com sinalização, já está gasto R$150.000. A sinalização é importante? Claro que sim. Mas esses 2 aspectos chamam a atenção. Colocar tachões em pontos questionáveis e tirar e colocar tachões no mesmo ponto. Os tachões naquele ponto estavam ok, inteirinhos, bonitinhos. Bom, se eles vão voltar para aquele local, resta saber se são os mesmos, e se são os mesmos que foram tirados. E se forem colocados outros, por que teriam sido tirados aqueles que estavam bons para colocar outros? É um questionamento que deve ser verificado. Vamos tentar encontrar as respostas, porque elas estão bastante nebulosas. Por outro lado, aproveitando, já que estou falando de trânsito, como é interessante as pinturas que são feitas durar tão pouco. Está sendo verificada a durabilidade e a garantia dessas pinturas que em 3, 4 meses simplesmente desaparecem. Acho um detalhe interessante a ser observado porque já temos ouvido muitas histórias a respeito desse pinta e não pinta, troca a placa e não troca e sobremaneira a questão que envolve o coloca e não coloca e tira e coloca os mesmos tachões.
para onde esses tachões que são tirados tão seguidamente os seus pontos estão sendo colocados. E se vai estar no mesmo ponto, são os mesmos ou são outros, como vem acontecendo? Pensem nisso e fiquem com Deus.